Olá, esta é mais uma conversa política especial para ajudar você, eleitor, a escolher seu candidato nas eleições deste ano. Na série de sabatinas que a OTV tem promovido, hoje é dia do candidato ao Senado pelo PRP, Mauri Viana. Obrigada pela presença, candidato. Bom dia a vocês, bom dia a todos. Espero que o Fernando, que o Cristian nos tragam boas perguntas para nós dar boas respostas, para esclarecer a população por que somos candidatos. Eu tenho aqui a companhia de Fernando Castro, jornalista do site G1 Paraná, mais uma vez me acompanhando. Obrigada, Fernando. Eu que agradeço. E também hoje, pela primeira vez, muito agradecida a presença de Christian Toledo, apresentador aqui da OTV, nos acompanhando nessa entrevista. Obrigada, Christian. Eu que agradeço. Candidato, se apresenta para o telespectador. Quem é Mauri Viana? Por que quer ser senador do Paraná? Mauri Viana é um dirigente sindical, trabalhador, 32 anos de carteira registrada, dirigente sindical de primeira hora, fui secretário-geral do sindicato, presidente do sindicato, fundador da categoria dos trabalhadores cooperativa. Atualmente sou presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores em Cooperativas, cooperativas de ramo saúde, odontológica, de crédito, de consumo, cooperativas agrícolas, agropecuárias, agroindustriais, de todos os 13 ramos do Brasil inteiro. E sou conselheiro curador do Fundo de Garantia em Brasília. Sou candidato ao Senado, não porque o Mauri Viana queira ser candidato, mas um conjunto de sindicatos dos trabalhadores cooperativos do estado do Paraná, o Sintracop, o Sintrascop, o Sintrascom, o Sintrascosul e o Sintrascopa, em uma grande discussão, resolvemos que o Paraná precisa ter um assento no Senado. Porque o Paraná não tem senador. Paraná sindicalista, o senhor diz. Você está representando aí uma série de sindicatos, né? Exatamente. O GT também é fechado com a gente, a Nova Central nós temos bom contato com o pessoal, mas, na verdade, somos candidatos porque, na verdade, o Paraná não tem senador. Nós estamos lá no Paraná desassistido de senador. Essa é uma crítica sua, né? O Paraná não tem representatividade no Senado. O senhor quer dizer disso quando o Paraná tem nomes de peso historicamente no Senado? Eles estão muito distantes do Estado, não têm trazido benefícios para nós? O senhor chegou a falar que o Senado seria um prêmio de consolação, seria isso? Isso, o Paraná é um prêmio de consolação, exatamente, para quem não conseguiu a vaga de ser candidato a governador. E provo isso para vocês tecnicamente. Apesar de nós termos os nomes mais populares no Senado, Álvaro Dias, Roberto Requião e Gleice Hoffmann, são os 3 nomes mais populares que nós temos, e o 4º nome mais popular que nós temos é o governador. Esses são os nomes populares que o Paraná tem, são os artistas do estado do Paraná, os artistas políticos, entre aspas. Mas você veja, tem uma eleição para o Senado agora, temos 2 senadores candidatos. Por quê? Porque eles se elegeram há 4 anos atrás. Se eles perderem a eleição, eles têm mais 4 anos. Então eles estão na boa, não é isso? Daqui 4 anos, quem vai ser o candidato a governador? Álvaro Dias, que ele é candidato agora, ele se reelege, mantém o posto de segurança, que é o Senado, aí daqui 4 anos ele disputa a eleição com tranquilidade, perde ou continua mais 4 anos no Senado. Então, quer dizer, é preciso acabar com isso. Enquanto existe isso, esses senadores ficam em campo destruindo tudo que o Paraná pode agregar e construir. Quer dizer, eles estão lá apostando no pior, porque eles querem substituir exatamente o que está. O senhor não acredita que os senadores que nós temos eleito consecutivamente aí têm trabalhado em prol do Estado? Sua crítica é essa? Que saudade que nós temos do Afonso Camargo, que saudade do Enéas Farias, do José Richa. Homens probos, sérios e lutadores pelo Estado do Paraná. Esse cinto sério que o Paraná tem, ajudou o Paraná a crescer. O senhor dá margem para o discurso do atual candidato ao governo Beto Richa, à reeleição, de que os senadores se afastaram do Estado por fazer oposição ao governo. Eu não dou margem nenhuma. O senhor Beto Richa, eu tenho sérias críticas a ele também. Péssima gestão, não cumpre o que promete com a população. Não estou aqui defendendo de forma alguma o governador Beto Richa. Aliás, não é meu candidato. Meu candidato não é o Beto Richa. Mas o senhor sente necessidade desse entrosamento maior entre Senado e governo do Paraná? Mas veja, o Roberto Requião sofria com os senadores batendo nele. O Jaime Nery da mesma forma. Todos os outros governos sofreram. Agora, o senhor Álvaro Dias foi o remanescente do último mandato de governo que teve total apoio do Senado. Ele fez um dos melhores mandatos do governo. Mas ele tinha um bom entrosamento com o Zé Richa, que tinha o colocado no governo,
Ele tinha um bom entrosamento com o senhor Afonso Camargo, que nunca despertou interesse em ser governador do Paraná, mas sim sempre ser legislador, ser deputado, como foi, e ser senador. E da mesma forma o Ernesto Farias. Então, quer dizer, ele tinha 3 senadores lutando junto com o governador pelos paranaenses. Aqui é o contrário. O próximo governador ganhar a eleição também vai se lascar. O próximo governador ganhar a eleição vai ter o Senado contra ele de novo. Quando o senhor fala em ser um senador de resultados, é a isso que você está se referindo? É em ter uma atuação que seja mais benéfica, uma sinergia melhor com o governo do Estado? Veja bem, o sindicalismo de resultado, nós implantamos ele na década de 90, no início da década de 90, final da década de 80. E quando nós implantamos no Senado o sindicalismo de resultado, nós buscávamos o seguinte: buscar resultado para os trabalhadores, independente de cores partidárias, ideológicas dentro do sindicato. Isso é uma discussão à parte. O que nós queríamos buscar resultado para o trabalhador. Da mesma forma, a gente coloca o Paraná precisa de um Senado de resultado. Nós precisamos que o Senado dê resultado para os paranaenses. Senão não adianta colocar o paranaense lá. Mas Entendeu? é possível fazer isso, candidato, dentro do jogo político atual? Perfeitamente. Só não consegue fazer isso porque não foram negociadores. Eu dou um exemplo para você, por exemplo. Se a Gleice Hoffmann tivesse feito um Senado de resultado, fatalmente ela concorreria ao Estado sem o constrangimento de saber que ela cortou e boicotou muitas coisas para o Paraná. Correto? Como senadora ou como ministra? Porque ela ficou pouco tempo no Senado, né? Vamos ser justos aqui. Sim, ela ficou pouco tempo no Senado. Daí ela foi para o governo. Quem ficou no Senado, quem foi? O suplente dela. Sérgio Souza. O Sérgio Souza, que fez um excelente mandato no Senado. Em prol do Paraná? Em prol do Paraná. Então a gente tem alguém que está trabalhando. Ele começou a querer trabalhar porque ele é candidato a ser, ele é candidato a deputado federal agora, se não me engano. Né? Mas a senadora virou ministra-chefe da Casa Civil, pelo amor de Deus. Podia ter feito muito mais pelo Paraná. Então, aqui volta a pergunta do Christian, porque o senhor já criticou o governo do Estado, já criticou os atuais senadores, com exceção do Sérgio Souza, que é o primeiro que o senhor elogia, critica agora o governo federal. Como fazer essa política de representatividade, de resultado, sem ter essas alianças que todos eles fazem? A crítica eu não terminei ela ainda. Um pouquinho. Tem mais. A Gleice Hoffmann e a Dilma Rousseff, não é que eles prejudicaram o governo do Paraná. Eles prejudicaram o governo. Mas se você pegar em percentuais de distribuição aos municípios, o que o governo federal fez em distribuição aos municípios foi algo fantástico. Entendeu? Isso pouco dito, é pouco sabido. Mas os municípios receberam emendas e orçamento e planejamento pra caramba. Vários municípios, eu rodo o Paraná Tem coisa inteiro. boa e coisa ruim em todas as esferas aí. O que eu quero dizer para você é que podia ter sido feito isso, encaminhamento, junto com o governo do Estado. E junto com os municípios. Não, só ficou com os municípios. Entendeu como é? Esse foi o grande erro que comete a candidata aí, a senadora que é candidata aí a governadora. Ela cometeu esse gafe. Então, eu insisto aqui na pergunta do Christian. Como obter resultados diante desse quadro atual em que se transformou a política brasileira, a política estadual? Eu complemento. O senhor vai ter autonomia dentro do seu partido para, caso, por exemplo, o candidato do seu partido ao governo não ganhe a eleição, o senhor vai ter essa autonomia para trabalhar com um governador que faria oposição ao seu mandato? Perfeitamente, até porque eu sou candidato por um partido pequeno, né, dito pela grande mídia como um partido nanico. Eu chego lá sem a arrogância dos grandes partidos, ou a arrogância de quem quer que seja. E de mais a mais, um candidato ao Senado que vai ser senador para ser senador. Eu não sou candidato a governador daqui a 4 anos. Eu serei senador do Paraná. Eu irei defender o povo do Paraná durante aquela Casa de Lei, durante 8 anos. E vou exigir que a representatividade do Paraná seja respeitada e vamos barganhar, vamos trazer as coisas para o Paraná. Nós precisamos trazer as coisas para o Paraná. Eu quero trazer resultado. Minha proposta é um senador de resultado. Eu quero trazer o Senado trazendo resultado para os paranaenses. O senhor tem algumas propostas, como, por exemplo, quando o candidato que ocupa um mandato, quando ele quer se candidatar a um outro cargo que não aquele que ele está exercendo, que ele deveria perder ou renunciar ao cargo que ele estava ocupando atualmente. O senhor já defendeu essa proposta em outras oportunidades. Gostaria que o senhor explicasse e falasse também sobre outras questões, como o mandato de 8 anos do senador. O senhor tem alguma posição? Como o senhor vê hoje o cargo do senador, como vem sendo exercido o cargo de senador no Senado? Veja bem, o Senado, ele é o representante do Estado dentro do Pacto Federativo da União.
Então nós temos 3 senadores e todos os estados têm 3 senadores. E por que temos 3 senadores? Para defender o Estado. Defender o Estado do quê? Defender o Estado em estado de guerra, estado de sítio. Defender os estados na questão do orçamento. Defender o Estado na questão do Estado estar presente na nomeação dos ministros da área econômica, os ministros da área da justiça, para defender o Estado, os intercâmbios com os chanceleres que vão para os estados. Por exemplo, você precisa que o Paraná abra espaço para poder vender o que se produz aqui em outros países, não é isso? Quem faz isso é através de intercâmbio do Senado. Pouca gente sabe disso. O Paraná é um estado... O Senado atuaria, dentro desse conceito, como um negociador mesmo dos interesses do Estado, porque isso não é feito, a gente não vê isso na prática. Não é feito. Pelo menos não com muita representatividade mesmo, não que isso chegue para o eleitor aqui como uma informação que foi feita. É igual a maneira do saneamento básico, o prefeito não gosta de fazer essas obras porque fica enterrada. O Senado ele tem que colocar com que o segmento econômico do Estado tenha, nos BRICS agora, por exemplo, nós temos condições de ir lá e colocar os nossos produtos paranaenses em venda lá, com os chanceleres nossos lá dentro, com os nossos cônsules, com os nossos embaixadores. E esses embaixadores e chanceleres, eles são, antes de ser nomeados, têm que ser sabatinados pelo Senado. É ali a oportunidade dos estados, né, de barganhar a defesa do seu Estado para geração de emprego, geração de renda do seu Estado. E trazer recursos para o Estado no momento do orçamento. Aí você traz recursos para o Estado. Mas não só isso, não só nessa parte, mas você pode, dentro de um programa que o governo estabelece, você pode, dentro desse projeto estabelecido, buscar uma maior parte para o seu Estado. Correto? Baseado em quê? Baseado em números que o teu Estado produz, baseado no número de população e assim sucessivamente. Sobre o fato de eu querer alterar a lei eleitoral, eu escuto muita gente falando por aí sobre a reforma política, não é isso? A reforma política nada mais é que a reforma da lei eleitoral que aí está. Nós temos uma legislação eleitoral que o Congresso não quer fazer nada ao contrário do que está aí. Nós temos um sistema eleitoral... eleitoral... Disso é que a discussão vem se arrastando há muito tempo lá em Brasília, né? Enquanto existir, eu falo no programa gratuito eleitoral, enquanto existir capim, burro não morre de fome, não é isso? Mas sem esmiuçar a reforma política, a gente deixa isso para o próximo bloco, a questão dos 8 anos para o Senado que ele colocou. O senhor é a favor ou contra? Que vários candidatos já colocaram aqui, ser a favor de uma reformulação para que o mandato do senador seja igual ao de todos os outros cargos. Quem fala isso sequer conhece o que é o Senado, sequer conhece o que é o Parlamento. O senhor acha 8 anos necessário? A Gleice prometeu 4 anos do Senado, ela ia diminuir. O mesmo discurso que o Marcelo Almeida está fazendo, a Gleice falava na campanha passada, é só lembrar. Não, eu vou diminuir de 8 anos para 4. Isso é mentira. Isso é mentira. Também a vontade de um só não adianta, isso tem que ser uma discussão grande, mas o senhor seria um que levaria essa discussão à tona? De forma alguma, eu acho que o Senado... O senhor acha que 8 anos são necessários? O Senado tem que ser 8 anos, exatamente. O que não pode existir é o que está acontecendo no Paraná. O senador sai candidato a governador. Então, o Senado, ele é senador, para ele ser candidato a qualquer coisa, ele deve de renunciar ao mandato, para disputar. Que é outra questão que ele colocou, né? Que é o que eu coloco. Quer dizer, o senhor sendo eleito para o Senado, daqui 4 anos não vamos ver seu nome como candidato ao governo do Paraná? De forma alguma. Que implicações o senhor acha que tem essa mudança? Por exemplo, agora temos, por exemplo, a Gleisi Hoffmann e o Requião, candidatos ao governo. Que implicações o senhor acredita negativas que isso traz para a política, a ponto de o senhor apresentar uma proposta para mudar isso? Veja bem, não tem renovação. Você só tem no governo Requião, depois aí entrou o Jaime Lerner, né? E entrou o Beto Richa como o povo cansado botou um outro lado. Porque, na verdade, eles queriam ficar sempre ali. Beto Richa não. Álvaro Dias, Osmar Dias e Requião. O Requião, se eleger agora, vai ser tetra. Entendeu? E o Álvaro Dias é tri. Ele foi governador e perdeu 2 eleições de governador. Então, ele é tri. Ele ganhou 1 e perdeu 2, né? Ele disse que nunca perdeu eleição, mas perdeu 2 e feio para governador de estado. Então, se você proíbe o senador de ser candidato, não é que você proíbe. Você quer ser candidato? Ok, renuncia o mandato. Renuncia, quer dizer, os outros 4 anos ficam na mão do suplente. Exatamente. Outra discussão que se tem é o suplente
não pode acabar com surpreende Eu você... vou deixar essa discussão para o próximo bloco. Eu tenho que chamar um intervalo rapidinho. Então, no próximo bloco desta conversa política especial com Mauri Viana, candidato ao Senado pelo PRP, a gente vai falar de reforma política e muito mais. Esperamos você.